Olá, estamos iniciando mais um Ecologia e Meio Ambiente. Este programa, que é uma produção do Fórum da Agenda 21, juntamente com a TV Câmara e Câmara de Vereadores. Próximo ano estaremos completando 13 anos de programa Ecologia e Meio Ambiente, pertencendo aí à grade de programação da TV Câmara. Tem sido um privilégio e agora nós estamos no último programa, do ano, com a possibilidade de nós discutirmos aqui um tema bastante interessante e que há algum tempo já não temos discutido. Trânsito, mobilidade urbana e sustentabilidade. Na verdade, estamos falando de um novo padrão de desenvolvimento. Este programa tem abordado vários temas, vários assuntos que são relevantes para a nossa sociedade, para compreender o que não é complexo, é bem simples, o tema da sustentabilidade, mas de grande relevância para compreendermos como que nós devemos atuar e agir, tanto as nossas instituições, quanto cada um de nós como pessoa, contribuindo para um desenvolvimento cada vez mais sustentável. E este tema sobre o trânsito, sobre a mobilidade urbana, sobre o tema da sustentabilidade, ele é fundamental, porque nós estamos falando de 50 anos da primeira conferência sobre o desenvolvimento. Nesta conferência se discutiu um aspecto muito importante, onde se foi questionar o novo padrão de desenvolvimento. Este padrão de desenvolvimento, ele não ajudava e não ajudou os países para que ele pudesse ter um desenvolvimento cada vez mais sustentável. E o que é um desenvolvimento sustentável? É nós, como seres humanos, atendermos às nossas necessidades sem comprometermos as necessidades das futuras gerações, ou seja, utilizarmos os recursos naturais de forma adequada, de forma responsável, de forma sustentável, conservando e proteção. Não há incompatibilidade entre economia e meio ambiente. Não há incompatibilidade entre desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. As relações elas vão se construir neste novo padrão, num padrão em que respeita os diversos atores, onde vivemos numa casa comum, o nosso planeta Terra. E neste sentido, nós trouxemos alguns especialistas para tratar conosco sobre este tema que é tão atual e tão relevante para nós. A Raquel Rubio, que ela é coordenadora, Raquel Rubio Ferrão, é coordenadora administrativa e de planejamento da Secretaria de Segurança Pública do município de Passo Fundo. Também a Raquel é especialista em educação e trânsito. A Raquel foi uma das apresentadoras do nosso programa Ecologia e Ambiente, então é com muita alegria que recebemos a Raquel aqui de novo no estúdio. Bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, é sempre maravilhoso estar aqui nesta casa discutindo um tema tão importante, né? Que trata aí da mobilidade, trânsito e sustentabilidade, que todos temos que caminhar sempre através do mesmo destino, né? O mesmo caminho para o mesmo destino. Muito bem. Está conosco também a Jéssica de Lima Almeida, que é da Lions Mutual Proteção Veicular. Bem-vinda, que bom estar aqui. Estivemos em outra oportunidade fazendo este debate, né? Que bom que você aceitou o convite. Bem-vinda ao Ecologia e Meio Ambiente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, Ademar. É um prazer estar aqui. É um tema muito relevante para a sociedade, para a comunidade de Passo Fundense. A gente precisa prestar mais atenção nessa área, né? Porque a gente não tem outro caminho, então a gente tem que se adequar e achar o melhor caminho para todos, que a gente conviva num ambiente mais completo e significativo para todo mundo. E também está conosco o Jonathan Zambon Miller. Muito obrigado pela tua participação, ele que é da Mobile Scooter e está também contribuindo. Eu sei que é um ativo militante, entende, da causa da mobilidade urbana, de uma mobilidade urbana mais sustentável. Bem-vindo, John. Obrigado, Ademar. Com muita alegria nós estamos aqui. Obrigado pelo convite, né, do programa Ecologia e Meio Ambiente da TV Câmara. Nós estamos sempre trabalhando, a Mobile Electric Motors, Mobile Scooter, está sempre trabalhando para que
a gente consiga apresentar para as pessoas esse novo formato de sustentabilidade, de mobilidade, que é o futuro, que a gente sabe que está tudo interligado e que a gente não escapa deste futuro e que ele venha de uma forma tranquila para todos. Que bom. Então nós vamos explorar aqui a Raquel, né? Nesse tema do trânsito, a Raquel que é especialista nisso, sabemos, a Raquel tem coordenado várias pautas, vários debates, quem apresenta o trânsito inteligente, né? Então a Raquel já tem uma caminhada longa trazendo a educação para o trânsito como uma pauta importante no processo de educação da sociedade brasileira, nossa sociedade passofundense e região que também é abrangente. Raquel, nós temos percebido que está introjetado na cultura do nosso país essa necessidade do trânsito, dos veículos como uma extensão, parece uma extensão do nosso corpo. Tanto que as pessoas costumam dizer assim, bateram em mim. Ela nunca diz que bateram no meu carro, raramente alguém diz, bateram em mim. Né? Então, parece uma extensão do nosso corpo. Olha que a cultura da velocidade, cada vez mais os veículos com mais velocidade, ao invés de nós pensarmos num processo um pouco mais slow, né? Um pouco mais lento, porque as legislações têm apertado um pouco, inclusive reduzindo as nossas velocidades. Mas ainda é um desafio muito grande para nós, não, Raquel? Entre a cultura, o veículo realmente que nós temos e a forma como nós lidamos também com o veículo, levando aí, obviamente, a números alarmantes. Podia falar para a gente um pouco? Na verdade, nós estamos caminhando, né? A gente teve, inclusive eu estive participando em Brasília de um congresso internacional sobre esse tema, que é a segurança viária. E eu percebi positivamente que cada vez mais está mudando um pouco essa cultura. E os países, países da América, da Ásia, né, enfim, de todos os continentes do mundo, e todos eles trouxeram de uma partezinha de algum lugar experiências nesse sentido, tanto da mobilidade, do trânsito. E eu percebo que são conceitos bem formais que colocam o ser humano em primeiro lugar. Isso é muito bom. O Brasil, a gente percebe que o Brasil tem muito que avançar, que ainda tem esse conceito que o carro é a extensão da casa da pessoa. Uma certa vez eu tive uma aula com um professor, que era advogado, e ele disse assim, que o carro era o asilo inviolável, era o lugar inviolável. Opa, peraí. E que ali era a casa da pessoa. Até eu discordei dele, eu disse, opa, peraí, não é bem assim. Porque nós não nascemos dentro de um carro. A gente primeiro aprende a caminhar, a ter esse contato com a cidade, com todo, para depois a gente aprender a dirigir. Tanto que conceitos como futuro motoristas, nós não podemos mais aceitar hoje em dia. Então a gente está caminhando, o Brasil tem muito que avançar, mas nesse fórum que eu participei lá em Brasília, eu pude perceber que nós e todo o mundo estão pensando, inclusive estamos na segunda década mundial de segurança do trânsito, que tem ainda a mesma meta, que é reduzir 50% o número de mortos e feridos no trânsito, e a gente caminha para ações que está dentro do nosso assunto de hoje, que é principalmente voltado para a segurança, que é redução da velocidade. Não podemos aceitar que as nossas ruas, né, os nossos carros, nós estávamos falando antes aqui, os nossos carros sejam sempre com essa cultura de mais velocidade. Mais velocidade para quê? Se as nossas rodovias, nossas ruas não aceitam. Né? Outro conceito importante que já temos na nossa cidade é o uso do espaço público, tirar aquela vaga. As pessoas não se dão conta, mas as pessoas... tem lugares aqui em Passo Fundo, você sabe bem que a gente já participou de vários grupos de estudo, que para estacionamento se usa uma vaga o dia todo aquele carro estacionado, né? Ou que seja 10 carros na quadra. Mas se a gente tirar aquele estacionamento, nós vamos ter ali circulação de mais de 30 mil pessoas, carros vão passar. E aí o espaço é individual ou coletivo? Então, acho que a sustentabilidade está dentro desse conceito
Nós temos que parar de pensar no individual, o meu carro. Ou como é que é? Bateram em mim, mas bateram em ti ou no teu veículo, né? Então, isso é uma cultura que nós estamos avançando, eu vejo positivamente. Mas são ideias que a gente tem que introduzir através de programas como esse, como o trabalho da Agenda 21, né? O Mob Edu, que esperamos uma hora, né? Reviver estes momentos que nós tínhamos reuniões mensais junto com várias entidades. Então, eu acho que é importante essas discussões para que a gente traga conceitos e parar de pensar. O que é mais importante? O estacionamento de um carro o dia todo ou aquele espaço ser a passagem, o lugar para outras pessoas. Assim como o uso de parques, né? Vocês vão estar vendo aí, acho que já foi autorizado mais uns 2, se eu não me engano, que passaram lá pela nossa secretaria, que são espaços, nós temos um na Bento, que eu me lembro, na Bento Gonçalves, com Independência, não é Independência, agora eu me esqueci o nome da rua, mas ali na Bento Gonçalves, no centro. São lugares que alguns empresários fizeram, tiraram o estacionamento e colocaram lugares para as pessoas sentar, tomar chimarrão, utilizar aquele espaço, né? Aí tem plantas, tem, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar no trânsito. O que nós queremos? Individual? Ou nós queremos, por exemplo, que todo mundo saia de casa com carro? Ou nós queremos usar um transporte coletivo de qualidade? Ou nós queremos poder usar vários modais no nosso transporte, por que não? Pegamos o ônibus até tal ponto, pegamos uma scooter elétrica, pegamos uma bicicleta, né? Por que não? Por que o povo passafundense tem que sair de casa de carro e chegar em casa de carro? Por que não? Será que não é tão melhor para a nossa saúde, para tudo? Então, são alguns conceitos que a gente traz dentro da sustentabilidade e com certeza teremos uma Passo Fundo melhor. Sim. Jéssica e Jonathan poderiam nos trazer um pouco a experiência de vocês relacionada a essa pauta do trânsito, o que vocês trazem, quem sabe a partir já da atividade que vocês desenvolvem, como é que esta visão impacta em relação ao trânsito, ainda a gente pensar nos novos formatos que nós temos de mobilidade, mas pensando na cultura que a gente tem do trânsito, que ainda é um pouco danosa, de não permitir que o outro passe à minha frente, porque aí eu não posso ficar para trás, entende? Então aí eu quero avançar, porque eu tenho que ser o primeiro da fila, né? Chegar na linha reta final lá, ser o primeiro. Então, como é que é essa cultura? Num ponto eu concordo com a Raquel, em outro ponto eu discordo, porque eu acho que a gente está tendo muitas ações relacionadas a esse movimento, mas ainda não chegou na grande massa. Então, a grande população que usa desses automotivos, né, para se locomover, enfim, ainda não tem essa responsabilidade, ainda joga a responsabilidade para a prefeitura, joga para o poder público e ele não se responsabiliza. Então, eu acho que a gente precisa de uma conscientização pessoal, de cada um mesmo entender que você é responsável pela tua vida e é responsável pela vida que está do teu vizinho, que está ali do lado, que tu é responsável por ele. Porque hoje a gente está muito acelerado, né? O processo, eu preciso chegar em casa, eu tenho que comer rápido, eu tenho que fazer tudo, muita coisa num espaço curto de tempo. Então, a gente precisa organizar mais e as pessoas começarem a entender que elas também são responsáveis pelo todo, né? Então, cada açãozinha que ela fizer no dia vai afetar várias pessoas ao seu redor. Então, a gente precisa de mais entendimento do indivíduo mesmo com relação a todo esse processo, né? Essa ideia, Jonathan, que as pessoas têm, ela diz, vou tirar minha carteira, seja lá, ou minha CNH, né? Dificilmente a gente considera, eu vou agora para uma escola de trânsito, vou aprender, entende? Me parece que é um reflexo, entende? Dessa cultura que já vem há muitos anos, né? Nos tornamos cidades automotivas, se a gente for olhar, muito mais diferente do que a Raquel está colocando, desse espaço democrático, entende, para todos, a forma de nos mobilizarmos, de nos locomovermos para atendermos às nossas necessidades, né? Mas me parece que isso prevalece muito grande, a questão automotiva, né? Essa questão desses regramentos que muitos de nós não gostamos e não na verdade nos desagradam, justamente é porque muitas pessoas, a sociedade em si não tem a noção
que se ele fizer errado, ele vai refletir no todo, entendeu? Então vai se criar, vamos dizer assim, esse pensamento individualista das pessoas faz com que se criem regramentos que daqui a pouco eu não cometo esse erro, ninguém de nós comete esse erro. Mas quando as pessoas começam a cometer, se criam regramentos para que se organize, para que o todo possa se conduzir tranquilo no processo. Nós, por exemplo, que trabalhamos com a mobilidade elétrica, eu pego uma parte da Raquel que comentou sobre a questão da velocidade e da questão da sustentabilidade, né? Ela vem diretamente ao processo. Hoje uma scooter elétrica, uma bicicleta elétrica, ela vai a 40, mesmo sendo uma velocidade significativa, ela não chega nem perto de 100 km por hora de uma moto, por exemplo. Então, a gente acredita muito que essa questão da scooter, da bicicleta elétrica, ela seja o futuro das cidades, onde as pessoas vão se locomover de uma forma mais lenta, como tu bem falaste, e possam, de certa forma, assim, além disso, melhorar a questão do meio ambiente, né? Não produz gás, ela é totalmente elétrica, então é uma coisa que se junta a todo esse processo de desenvolvimento das cidades e da sociedade. Mas a questão do individualismo, eu acredito que é o problema maior, do senso de responsabilidade, que as coisas poderiam ser muito mais simples se as pessoas tivessem esse senso, assim, não, eu não posso cometer este erro, eu tenho que cuidar de mim, como diz a Jéssica, cuidar do outro, que aí não precisaria nós estar todo momento coagindo, você criando situações, leis e regramentos que muitos de nós não gostamos às vezes, mas é porque em algum momento alguém da sociedade cometeu aquele erro, né? Bom, o Jonathan traz já introduzindo a pauta do próximo bloco que nós teremos e vamos discutir os novos modais, a sustentabilidade e o papel realmente que o sistema aponta para nós num outro padrão, numa outra maneira de ver o direito de ir e vir de cada um cidadão, os desafios que nós temos. No próximo bloco nós estaremos retornando com esse tema. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos retornando ao Ecologia e Meio Ambiente, este programa que é uma produção do Fórum da Agenda 21, em parceria com a TV Câmara e Câmara de Vereadores. E neste último programa do ano, nós estamos abordando o tema sobre o trânsito, a mobilidade urbana e sustentabilidade, ou melhor dizendo, uma mobilidade sustentável. Esse é o grande desafio, né? E nós estamos tendo a honra de ter conosco a Raquel Rubio Ferrão, que é coordenadora administrativa e planejamento da Secretaria de Segurança Pública, ela que é especialista em educação para o trânsito, especialista sobre a questão do trânsito, então é a nossa agente aqui em Passo Fundo. Também a Jéssica de Lima Almeida, que é da Lions Mutual Proteção Veicular, uma empresa que também está se diferenciando pela sua atuação, a sua maneira de ver como que se dá essa questão da mobilidade urbana e também fazerem a sua contribuição. Ela vai também estar falando para nós sobre esse tema da sustentabilidade. E o Jonathan Zambon Miller, que é da Mobile Scooter, que é uma empresa também nessa área de, vamos chamar, motos elétricas, né? E tão propagadas e que já faz parte do nosso cotidiano, também tem contribuído para despertar a consciência e a responsabilidade no trânsito daqueles que
que estão utilizando este novo modal que já vai fazer e já faz parte da nossa vida. Raquel, sustentabilidade no trânsito, o que é isso? Como é que isso funciona dentro do sistema? Mudou alguma coisa? Nós estamos sendo forçados ou vivemos com a mesma cultura, com o novo, mas com a cultura antiga? Nós temos muito que avançar nessa matéria, embora tenhamos várias manifestações, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o nosso trânsito aqui de Passo Fundo, né? Para quem está nos ouvindo aqui na TV Câmara, que está nos assistindo, nós temos uma gestão, por exemplo, do trânsito compartilhada por 5 secretarias diferentes. Na verdade, 4 secretarias e uma empresa pública, que é a Codepas, né? Então, são elas a Secretaria de Segurança, a de Transporte e Serviços Gerais, a CEPLAN, que é Planejamento, né? E a Obras, que executa, e mais a Codepas, que tem a parte do estacionamento rotativo. Então, além disso, temos um grupo de mobilidade, que são compostos por essas secretarias, né, pelos gestores, que fazem o planejamento aí do nosso trânsito. E eu digo para você, eu não participo diretamente, só de espectadora, mas eu percebo muito que nós temos uma certa dificuldade pela questão que nós falamos no bloco anterior, pela cultura local. Então, a gente esbarra muitas vezes em projetos maravilhosos do ponto de vista da sustentabilidade. Mas quando se vai executar, implementar, cai na comunidade, e a comunidade tem todo o direito de reivindicar, e acaba não vendo com esses olhos que nós, que estudamos, que percebemos, que estamos nessa causa, vemos. Então, muitas vezes, a cidade se acaba sendo tomada, por exemplo, por o famoso quebra-mola, onde nós recebemos, em média, acho que por ano, entre 3 a 4 mil pedidos. E o que significa quando uma comunidade pede um quebra-mola? Uma lombada física, né? O que é isso? Reduz a velocidade. É um pedido da sociedade, que é um dos conceitos da sustentabilidade. E essa redução da velocidade, muitas vezes, tem que ser forçada através do quebra-mola. E é o que o executivo consegue fazer, né, hoje. Inclusive, eu sempre digo, dou uma dica aí, estudiosos, engenheiros, por favor, criem algo, criem um elemento que nós possamos suprir essa necessidade, né? Que não seja quebra-mola só. Vamos criar, né, os alunos aí, tantos alunos que temos, vamos criar, né, alternativas. Então, a nossa sustentabilidade, eu vejo que é parar de pensar só no individual e pensar no coletivo. Pensar que amanhã tem um novo dia e que nós vamos morrer, isso é certo, né? Todos nós vamos morrer, mas a nossa terra continua. E para ela continuar, nós temos que pensar hoje em meios elétricos, né? Em outros tipos de modais, né? No transporte, quando fala em mobilidade. Então, eu vejo muito essa sustentabilidade no trânsito como isso, como atividades que pensem mais no coletivo e não só no individual, né? E que a gente possa conquistar aí um trânsito, né? Uma mobilidade mais segura. Raquel, tu sabe que justamente é essa ideia que você trouxe para nós de a gente tem ideias muito boas para nós implementar dentro da sociedade, mas o nosso pensamento ainda é muito individualista. Então a gente pensa no que isso vai impactar em mim, que eu não vou deixar, vai dificultar muito, mas a gente acaba não trabalhando a comunidade. E isso vai melhorar para todos. E como está tendo essas mudanças e com a mobilidade elétrica está mudando também, a gente tem que pensar no futuro. Então, isso a gente vai mudar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a comunidade toda. Então, a gente não pode mais pensar em nós. O que vai mudar para mim, o que vai dificultar a minha vida. E sim a comunidade em si, né? Porque depois retorna, né? Uma coisa que nós conversávamos. Às vezes, a gente pensa só na gente, só no individual, e aí o que acontece? É criado como o quebra-mola, por exemplo, que ninguém gosta, né, de passar no quebra-mola, enfim, é ruim, é uma coisa ruim, mas é uma coisa que tem que se criar porque em algum momento pessoas passaram muito rápido, acima da velocidade que naquele espaço permitia, e aí se cria lei, se cria situações porque não existe pensamento no coletivo. E até mesmo nas novas tecnologias, né?
as pessoas são resistentes, muitas pessoas são resistentes a esse processo tecnológico. Então elas, mas tem uma coisa nova, tem uma criação como tu disseste, Raquel, de uma nova tecnologia. Mas essa tecnologia não vai funcionar porque por causa disso, por causa daquilo, se criam situações sem ter o conhecimento. Esse é o mal da sociedade hoje. Existem técnicos maravilhosos de futebol, existem maravilhosos técnicos de trânsito, maravilhosos técnicos de política. E na verdade, se tem uma resistência. Então, por que não cuidar, batendo de novo nessa ideia, na questão de você ser responsável, você cuidar de você e cumprindo o que precisa ser feito para não se criar novas leis que desagradam a todos, mas que são necessárias se não são cumpridas no processo. Por exemplo, essa questão da velocidade, tem países que fazem uma média. Então, eles determinam que a pessoa passa com o veículo num determinado local e ele tem tanto tempo para chegar. Então, ele faz uma média. Então, não tem quebra-mola, não tem nada. Se ele acelerar, ele vai passar no outro ponto e nesse outro ponto vai verificar o excesso de velocidade. Então, a pessoa vai ter que andar o caminho todo ou vai ter que parar no meio do caminho para compensar. Acelera tudo e depois pode ter certeza que se criasse aqui, nossa, ia ser terrível. As pessoas têm que ter a mente aberta às novas tecnologias, novos formatos. Né? Acho que é interessante isso que vocês estão colocando, porque nós temos o novo, mas as nossas práticas antigas, e vocês falaram muito sobre o tema dessa conscientização do indivíduo, né? Porque que adianta eu ter o novo? Digamos, eu tenho uma moto elétrica, ótimo, estou olhando, poxa, eu troquei de modal, né? Com energia fóssil que já está ultrapassado, que polui, o meu não polui, mas as minhas práticas no trânsito, nesse direito de ir e vir, na minha forma de locomover, ela não mudou, ela não é sustentável. Entende? Ela prejudica, porque é óbvio, quando nós estamos falando da sustentabilidade, da mobilidade sustentável, mobilidade urbana, esses novos desafios, nós estamos falando de infraestrutura, que é um problema que nós temos. Eu conheço pessoas que dizem, olha, eu queria estar com uma moto elétrica, mas eu morro de medo. Eu tenho uma bicicleta que eu só consigo andar próximo do bairro, e às vezes nem vou, porque eu não me aventuro muito em relação a isso. Então, eu acho que nós precisamos entender que é um grande desafio para o gestor público, e a Raquel deve enfrentar muito bem essa questão, a Secretaria de Segurança Pública, os agentes, porque exige de nós tomadas de decisões que possibilite uma infraestrutura cada vez mais adequada. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que o poder público também possibilite a gente sair do individual e ter modais mais coletivos, mas de forma segura, mais adequada. No dia eu não quero com a moto elétrica, eu posso estar andando de ônibus, como, por exemplo, Curitiba, eu vejo muito, morei lá há um tempo e sei que as pessoas, empresários, têm lá o seu carro, ficou em casa e conseguem utilizar, entende, um biarticulado. Nós já pensamos isso no plano de mobilidade urbana, aponta para isso. A gente tem terminais lá no Boqueirão e usa um comum para vir até o centro. São novos modais, né? O que vocês acham? O que poderíamos investir mais em Passo Fundo, além dessa questão da educação, da conscientização das pessoas? Eu acho que essa questão do espaço para os patinetes, para as bicicletas, né, que são, por exemplo, hoje patinetes de 300 watts, que a gente chama em watts, né, 350 watts, que eles não há necessidade de registro deles no Detran, enfim. Então, hoje pela manhã, um exemplo, hoje pela manhã chegou uma cliente lá e queria comprar um patinete para ela ir trabalhar. Aí o que chegou no assunto foi, o meu caminho é de tal lugar até tal lugar, mas quando eu chego ali eu não tenho como circular com o meu patinete. Então, esse foi o assunto. Então a gente ficou, pois ali você não vai ter, você vai ter que ficar ou do lado ou bem no cantinho e tal. Então ainda existe essa preocupação até de adquirir uma mobilidade sustentável de um patinete, por exemplo, que qualquer pessoa jovem pode circular com eles, que não é as scooters grandes, né? Sim. Até falar para o pessoal sobre isso, que ele não tem onde circular. As bicicletas, nós mesmos agora estamos com um investimento forte de bicicletas elétricas, que a gente vai colocar no mercado,
e que a gente viu assim, justamente para essa questão da mobilidade. Então, a mobilidade tem scooter, tem o patinete, tem a bicicleta, mas até onde que vai a ciclovia? Existe um pensamento que siga, no nosso caso aqui na Avenida Brasil, que atravessa a Avenida Brasil toda. Lógico que a gente sabe que existe uma limitação também do governo, do sistema público, para entender aonde que vai se colocar esta ciclovia, né, esse espaço. Mas se abre o alerta de sim, há necessidade. E a questão da velocidade, que eu queria salientar também, é uma coisa interessante assim, que nós ali passamos. A primeira pergunta das pessoas, uma das primeiras perguntas que elas vão comprar uma scooter elétrica, nós também possuímos motos, né? Que é uma outra categoria, motos, né? Mas qual a velocidade que ela anda? Aí quando a gente fala, olha, essa scooter elétrica vai te andar 40 km por hora, mas é pouco, meu Deus. Mas não, mas eu quero uma mais forte, entende? Então, as pessoas ainda, a gente sempre salienta, olha, esse modal aqui, essa é uma scooter elétrica. Então você vai ter, é uma scooter, não é uma moto. Então você tem uma limitação de velocidade, ela não vai andar mais que isso, é para você andar devagar, para você não gastar absolutamente nada de combustível, né? 0,23 centavos, vai andar até 50 km, então é um absurdo de economia. Então, não é para te sair, com o perdão da palavra, tocando horror, entendeu? Andar 70, 80, 90 quilômetros não vai. Então, são esses pontos que a gente salienta, né? Inclusive, é importante salientar, né, que esses veículos nem podem andar, por exemplo, nas perimetrais da nossa cidade, né? E nós estamos agora em dezembro de 2022 aqui, né? Não vou falar, mas nós temos aí ainda uma falta de legislação para esse modal, né? Então, acredito que nos próximos dias será publicado pelo CONTRAN, que é o órgão máximo, uma regulamentação, e aí a gente vai poder tratar melhor. Hoje eu tenho recebido muitos e-mails na secretaria pedindo qual é a legislação, onde eu posso, o que eu não posso. Ainda não há. Infelizmente, nós temos que estar aí seguindo o Código de Trânsito Brasileiro e ele ainda não há regras claras sobre isso. Acredito que nos próximos dias, meses, serão. Então é importante a gente salientar que, mesmo não tendo regras, o que vale é o direito à vida, é o cuidar da minha vida e dos outros. Então a gente pede sempre atenção, cuidado com crianças. Criança, gente, pode andar de bicicleta, com acompanhamento e monitoramento dos seus pais ou um responsável, mas jamais com uma scooter que anda 40 por hora. Né? Então fica aqui o meu apelo, porque a gente se preocupa muito com essa questão da educação e é importantíssimo, atenção, verão, todo mundo quer andar, né? E inclusive essa semana eu vi na rodovia próxima à minha casa uma criança de 11, 12 anos numa scooter. Então é muito preocupante essa situação. Então por isso eu chamo a atenção para a gente cuidar. É um ótimo modal, sim, mas sempre respeitando as regras e respeitando a nossa segurança. Jéssica. Eu acredito que a gente precisa prestar muita atenção nessa questão das crianças, né, e começar a trabalhar a conscientização delas agora. Porque elas começando com a bicicleta, sabendo onde que pode andar, até onde ela pode chegar, sabe? Então, cuidando, porque é o maior, cuida do menor. Essa é a regra, né? Então, saber que tem os pedestres, que tem os senhores, tem os idosos, tem as grávidas. Então, a gente tem uma cadeia que cada um precisa cuidar de si e do outro. Então, se a gente começar a conscientizar agora, de início, as crianças, a gente vai ter lá no futuro uma comunidade mais amigável, né, para todo mundo. E com relação aos movimentos que a sociedade precisa fazer, eu acho que a gente precisa realmente ter locais específicos para isso. E eu acho bem interessante Passo Fundo, porque a gente tem duas avenidas, né, que cortam a cidade e que a gente poderia trabalhar muito bem essas duas avenidas, porque tu vai chegar na sua... Isso. Então, se a gente trabalhar essas duas avenidas, tá certo que são longas, mas são só duas, que a gente conseguir lidar com esse fluxo novo que está vindo, a gente vai conseguir melhorar bastante a locomoção de Passo Fundo. Nosso tempo se foi, olha que coisa legal, né? Ainda mais esse gostinho de poderia ser mais nossa, mas foi muito bom a gente poder fazer esse diálogo e esperamos abordá-lo já realmente no próximo ano. Então nós estamos chegando
ao fim do nosso programa Ecologia e Meio Ambiente, agradecendo a disponibilidade de vocês, o interesse de estar sempre atento a este programa, né? Desejando um bom Natal, um bom Ano Novo realmente para todos e esperamos nos encontrar no próximo ano. Queremos agradecer ao Jonathan, agradecer a Jéssica e a Raquel por esta parceria, por este debate e que nós possamos, quem sabe, cada vez mais cuidar e preservar a vida. Até o próximo programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.